Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é sobre o filtro avançado no Excel. Como nós sabemos, este recurso é ótimo quando nós precisamos utilizar vários critérios diferenciados para filtrar dados da nossa base de dados. Mas como nós podemos proceder quando um desses critérios nós temos que comparar com nulos, por exemplo, tá? Então, é isso que eu vou demonstrar para vocês neste vídeo. Então, notem, aqui eu estou com uma base de dados de funcionários. É uma base de dados que possui um bom número de registros. Então, vejo que eu tenho até a linha 990. E como nós podemos perceber, aqui estão armazenados os dados de todos os funcionários da empresa, mesmo aqueles que já foram demitidos, tá? Então, está aqui o campo data de demissão e algumas estão preenchidas, tá? Vamos supor que nesse caso eu quisesse extrair somente os funcionários ativos dessa base de dados. Então, eu estou querendo, na verdade, separar essa base de dados, tá? Porque eu preciso fazer um trabalho que leve em consideração somente a base de funcionários ativos. Como que eu vou proceder? Nesse caso, eu vou utilizar o filtro avançado para me auxiliar, tá? Então, eu vou criar uma guia nova aqui, que eu vou renomear para ativos. E nesta guia eu quero extrair então somente os funcionários que estão ativos na minha base de dados, tá? Bom, para fazer isso nós precisamos utilizar um critério utilizando uma função do Excel, tá? Então eu vou colocar aqui nesta coluna critério e aqui eu vou criar a fórmula. Então notem que o filtro avançado permite que eu utilize várias funções diferenciadas, ou seja, ele permite que eu crie uma fórmula para filtrar os meus dados também. E por isso que esse recurso é muito prático, certo? Então, nesta fórmula eu vou colocar assim, igual Excel vazia, eu vou usar essa função, tá? Por quê? Eu quero que ele filtre somente os funcionários que não possuam data de demissão, certo? Então, vou verificar se a célula que está sendo lida está vazia, para que o filtro seja aplicado. Fazendo desta forma, o Excel, como nós vamos ver posteriormente, vai verificar cada uma dessas células, independentemente de eu estar testando só a primeira. Então, ele vai entender que ele tem que fazer esse teste em todas as linhas, em todos os registros da minha base de dados. E quando ele encontrar um registro que contenha a data de demissão, ele vai ignorar, tá? Então, está pronta a minha fórmula, vou dar um Enter. Ele vai retornar verdadeiro, que é o primeiro teste, tá? Agora, eu vou vir aqui na minha guia ativos, que é o local para onde eu quero que ele extraia a minha lista de funcionários ativos, tá? E vou acionar o filtro avançado. Então, aqui na guia dados, vou clicar em avançado. Vou selecionar esta opção de copiar para outro local, certo? Qual que vai ser o intervalo da lista? É toda a minha base de dados, tá? Então, vou recolher aqui essa janela. Vou voltar para a guia anterior e vou selecionar toda a minha base de dados. Pronto. Voltando aqui, eu vou informar qual que é o intervalo de critérios e aqui eu vou selecionar então, voltando aqui na guia anterior, essas duas células, então o critério e a fórmula. Vou voltar novamente aqui e vou informar para qual célula eu desejo copiar. Então, vou me posicionar aqui e vou clicar na célula onde eu quero iniciar a extração. Feito isso, é só clicar em OK. Vamos ajustar aqui o tamanho das colunas para a gente ver o resultado.
e está aqui, tá? Faltou uma aqui. Se nós formos aplicar o autofiltro nesse momento, nós vamos verificar que somente temos células vazias na data de demissão, tá? Então, funcionou perfeitamente, né? Rolando aqui, a gente pode perceber também que nenhum funcionário tem a data de demissão preenchida, ou seja, o filtro avançado entendeu a fórmula e aplicou ela corretamente, certo? Então, era essa a dica desse vídeo. Eu espero que ela seja útil para vocês e desde já me coloco à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas, certo, pessoal? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.